Então, pessoal, tudo certo? Hoje eu vou começar as devocionais com vocês. Vou pegar umas coisinhas, vou comentar alguns livros que estou adquirindo, umas anotações aqui minhas também, para a gente estar refletindo hoje. Vou estar lendo Mateus 22, de 15 a 22. Fala sobre os tributos. Mas eu quero ressaltar outra situação aqui, dar ênfase mais no dar a Deus o que é de Deus. Então aqui o contexto é que os fariseus estão questionando Jesus, né? Sobre diversas coisas, tentando achar contradição e tudo mais. E eu vou estar lendo o texto agora. Então, retirando-se os fariseus, consultando entre si, como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram discípulos, juntamente com herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que é verdadeiro, que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem se importar com o que quer que seja, porque não olha a aparência do homem. Diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai a moeda de tributo. Trouxeram um denário. Ele perguntou: De quem é a esfinge da inscrição? Responderam: De César. Então ele disse: Dai, pois, o que é de César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixaram de força. Então, vendo que os fariseus estavam questionando Jesus, né, sobre essas questões, eu tomei nota de algumas coisas aqui, por exemplo. Para iniciar, né, falando sobre impostos. Se tem uma pessoa que não gosta de imposto, é eu. E eu acho que a maioria dos brasileiros também não gosta de impostos. Então, dito isso, é uma coisa que realmente nos atinge, porque a gente trabalha, e aí quando vê, sem benefício, sem ter retorno nenhum, a gente tem que pagar imposto. E quando a gente precisa do governo, muitas vezes ele não nos atende. Eles não nos fornecem aquilo que eles precisavam fornecer. E a gente vê muitos casos também de corrupção, de coisas que nos decepcionam, né? Que a gente, às vezes, até vota acreditando em uma pessoa, e quando essa pessoa nos decepciona, com vários casos de corrupção, casos de ideologia que a gente não concorda e tudo mais. E o brasileiro sofre muito com isso, com questão de impostos altos sem retorno, né? Porque se fossem impostos altos e com retorno até valeria a pena, mas como não existe um retorno desses impostos, a gente acaba se frustrando, decepcionando, né? E Jesus fala pra gente dar a César o que é de César. Ou seja, a gente tem que pagar nossos impostos. Nós, como cristãos, nós temos que pagar nossos impostos. E nós não devemos reclamar disso. E até uma contradição agora, acabei de reclamar dos impostos, mas a gente não pode reclamar dos impostos, porque esse dinheiro, a matéria, não pertence a nós não somos desse reino. Apesar de nós não conseguirmos viver sem o dinheiro, seria uma hipocrisia, né, falar que não precisamos de dinheiro, mas nós devemos pagar os tributos e não se apegar ao ganho dessa terra, né? E cumprir aquilo que Jesus diz, cumprir aquilo que a lei terrena diz, né, de pagar os impostos e tudo mais. E se parar para pensar também, o projeto, o governo, ele é algo legal. Porque imagina, tem um grupo de pessoas que se juntaram lá e elas vão receber o dinheiro pago pelos tributos dos cidadãos, falei errado, pelos cidadãos, e aí esse dinheiro reunido é usado para, tipo, saúde, estradas e tudo que é público, né? Uma coisa que um indivíduo só não consegue fazer sozinho. Então, tipo assim, é uma coisa boa, é uma coisa até necessária o governo.
Mas quando a gente paga os impostos altos e vê casos de corrupções de bilhões de reais, cara, a gente fica decepcionado. Mas por que isso acontece? Por causa do pecado. Como eu falei, o projeto do governo, ele é bom. A ideia de ter umas pessoas governando e gerindo o dinheiro para o bem da população é legal. Mas como existe o pecado, essas pessoas são corrompidas pelo poder e pelo dinheiro, e nisso elas governam mal. E governando mal, a gente fica decepcionado. Então, nossa decepção com esse sistema é por causa disso, por causa do pecado. E dito isso, começar a citar alguns pontos do texto que os fariseus queriam fazer perguntas difíceis para Jesus. Para pensar, se a gente não tivesse lido esse texto, como que a gente responderia? Tipo, você tem que cumprir a lei da terra, mas você é um cidadão do céu. E é lícito você pagar um tributo a alguém como César, que se declarava uma pessoa como Deus, né, divino, que merecia adoração, né? E se para pensar responder só sim ou não, seria complicado. Imagina se ele fala que sim, devemos pagar um imposto, e só. Aí a população podia se revoltar, porque a população estava sofrendo com o domínio de Roma. E se ele fala que não, o texto fala que os herodianos estavam lá perto, esses são agentes do governo. Então, se ele falar que não, ele seria uma pessoa contra o governo, que iria se revoltar. Naquela época não poderia fazer isso. Não é igual hoje aqui no nosso país, que a gente pode falar mal dos presidentes, dos políticos, e não acontece nada, né? Por enquanto. Mas lá, se você falasse contra o governo, você iria preso. Então, é uma pergunta difícil de responder. Não era uma pergunta de resposta sim ou não. E Jesus, como o Senhor dos Senhores, o cara mais sábio, inteligente, ele deu uma resposta fantástica. Aqui que, de certa forma, agradou todo mundo. Todo mundo ficou encantado com a sua resposta, né? Como sempre fica. E é curioso também como que Jesus lida com isso. Ele pega a moeda e fala, tem o desenho de César. Se tem o desenho de César, entrega para César. Né? Tipo, é dele, vai voltar para ele. Então, dê a ele. O segundo ponto que eu quero tomar aqui com vocês é que nós, como cidadãos, nós devemos tomar conta das coisas da terra, mesmo sendo cristãos. Nós devemos nos preocupar com coisas como estrada, saúde pública e tudo mais. E isso não nos faz menos cristãos. Nossa preocupação com a vida terrena. Tem muita gente que necessita dessas ajudas do governo para que eventos sociais, né, para poder sobreviver. E isso deve ser uma preocupação nossa, das pessoas necessitadas. E até nós usamos essas coisas como saúde, estradas e, sei lá, escola. Lógico que lembrando da introdução ali, do tópico primeiro, né, que eu comecei a falar. O Estado, a ideia do governo é bom, mas o governo é feito de pessoas, de pecadores, e eles se corrompem com o poder, com o dinheiro, e faz o governo ser uma coisa ruim. Mas nós devemos não necessariamente não pensar assim, mas assim, nós fazendo essa parte, como se o governo fosse bom, e pagar os tributos, pagar os impostos, e mesmo que eles distorçam esse dinheiro e roubem e tudo mais, mas mesmo assim você vê que algumas pessoas são atendidas pelo governo. Ainda assim o governo faz seu trabalho, de alguma forma. E o outro ponto aqui também. Então, já que nós devemos pagar as coisas, né, tipo, preocupar com as coisas terrenas, nós, como cidadãos do céu, devemos lealdade a Deus. Então, nós vamos cumprir as coisas de Deus. E o ideal, que a gente possa fazer uma questão governo e Deus, por exemplo, governo da terra, governo de Deus, é que eles possam trabalhar juntos sem entrar em conflito. A gente cria leis terrenas que não entram em conflito com as leis de Deus. É por isso que a gente tem que trabalhar nisso. Os políticos cristãos normalmente fazem isso, apesar de muitos políticos dizerem ser cristão e
mais blasfema o nome de Deus do que trabalha para Deus, né? Mas nós devemos pensar assim, em cumprir a lei terrena e não entrando em conflito com a lei de Deus. Porque se um dia entrar em conflito, quem deve prevalecer é a lei de Deus. Né? Por exemplo, se um dia entrar uma lei que fala não podemos mais cultuar a Deus. Então, a gente deve continuar cultuando a Deus e esquecendo a lei terrena. Vou continuar. O terceiro ponto. Aqui. O terceiro ponto, aqui que eu quero tratar com vocês, gostaria que prestasse mais atenção, mais o foco da mensagem, que é o dar de Deus o que é de Deus. Aí aqui a gente poderia facilmente falar de dízimo, e o pessoal poderia usar para essa questão, falar, você tem que dar o dízimo, não sei o que, não sei o que, tem muitas pessoas ruins por aí, né, pastores ruins que usam do seu poder e da sua influência para tentar tirar o dinheiro das pessoas. Mas o foco não é esse. O dízimo, ele é lícito, né? A igreja, ela precisa de dinheiro para pagar suas contas, né? Mas a gente não pode também usar, as pessoas não podem usar disso para ganhar dinheiro para si. Isso é errado. Mas o que eu quero focar também, dar de Deus o que é de Deus, não só questão de dinheiro. Eu quero falar outras coisas, por exemplo, não vou estar lendo os textos, mas vou mencionar, você pode procurar aí. Por exemplo, Marcos 12:30. O que Deus quer de nós? O que nós podemos dar a Deus o que é de Deus? Deus quer nosso coração. Aqui em Marcos diz que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, aqui já mostra algumas coisas, por exemplo, por mais que as coisas terrenas sejam boas, por mais que essa vida terrena possa ter coisas boas, por mais que a vida em si, né, é boa, a gente pode tirar muitas coisas boas da nossa vida, o nosso amor deve estar em Deus que está no céu. Nossa vida tipo, deve refletir a Deus que está no céu. Então Deus ele quer nosso coração. Então, dá a Deus que é de Deus, nosso coração. Deus também, continuando Marcos aqui, Marcos 12:31, Deus quer que a gente ame o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. A gente não quer amar pra gente. A gente deve se amar. E do mesmo jeito que a gente quer o bem pra gente, a gente deve desejar o bem pro próximo. Isso que Deus quer da gente. Então, quando a gente ama o próximo, a gente ajuda o próximo, mesmo que não seja um amor, questão de sentimento, né? Tipo, nossa, eu amo aquela pessoa. Mas quando aquela pessoa necessita e você o ajuda, você está amando o próximo. E é isso que Deus quer. E isso também é dar de Deus que é de Deus. Ajudar o próximo, né? Deus não fala que vai passar já, você viu o faminto, me deu de comer, você me viu com frio, me deu de cobrir. É por causa disso que Deus se manifesta nos pequeninos que necessitam de ajuda, né? Muitas vezes nós somos pequeninos, quantas vezes nós precisamos de ajuda e as pessoas devem amar, estender a mão e oferecer ajuda. Outra coisa também, tá aqui, ó, João 14:15. Deus quer obediência. Se me amas, guarda os meus mandamentos. Quando a gente fala dos mandamentos, né, não necessariamente é uma lista de regras que temos que cumprir, porque senão Deus vai nos punir. Se você parar para pensar nos mandamentos e eles cumprindo, você vê que a gente vive uma vida boa. Você vê que, tipo assim, pega os 10 mandamentos, por exemplo. Qual deles é uma coisa ruim? Uma coisa que, tipo assim, não quero cumprir isso aqui porque vai fazer mal para minha vida. Honrar pai e mãe, tipo, não roubar, não matar, não adulterar. Essas coisas são tudo coisas boas. Coisas que a gente pode fazer e viver uma vida boa. E se todo mundo fizesse, a gente viveria uma vida bem melhor, tanto em sociedade quanto uma vida com Deus melhor. Então é muito importante a questão da obediência a Deus. É um lugar seguro para a gente se viver. E um outro ponto e último para terminar essa parte está em Miqueias 6:6-8, onde Deus fala que quer misericórdia e não sacrifício. Deus não quer rituais, Ele não quer tipo, essas coisas mecânicas. Ele quer uma mudança, uma transformação de vida.
Não adianta nada você ir no culto todo domingo e durante a semana você viver como um ateu. Você viver como uma pessoa que não crê, descrente, descumpriu os mandamentos, e viver como você bem desejar. Você deve cumprir aquilo que Deus quer, não como um ritual. Não, muitas vezes a gente cria vários rituais, né? Por exemplo, batismo, Santa Ceia. E culto de Santa Ceia você não pode faltar, que é a Santa Ceia, que não sei o que, não sei o que. E fica todo aquele ritual, mas você não entende muito bem o que é aquela Santa Ceia. Você não sabe o que é tomar o corpo de Cristo, comer o corpo de Cristo, tomar o sangue de Cristo. Você não consegue entender, mas você está lá, todo Santa Ceia você está lá. Batismo não, que não pode deixar a criança sem batizar e tal. Não, que se você crescer, não professar essa fé, e aí você tem que batizar e tudo mais, batismo, mas você não entende o que é o batismo, você não sabe, tipo, o significado daquele ritual, e aí você cumpre vários rituais, e no final das contas você não entende nada, não sabe nada, não entra no coração. E aí quando alguém peca contra você, alguém erra, você não tem misericórdia, você não o perdoa, porque todos os rituais passam batido. E o que adianta você tomar Santa Ceia, ser batizado, e quando alguém erra com você, você não perdoa? Você tem que exercer misericórdia. Deus quer misericórdia. Que você perdoe o próximo. Que você não retribui na mesma moeda. O seu valor não está nas coisas desse mundo, está nas coisas do céu. Deus, ele quer um coração quebrantado. Quando a gente peca, ele quer que a gente se volte a ele. Ele não quer que essa ideia de, nossa, eu estou pecando, eu estou impuro, então vou largar de ler a Bíblia, vou largar as orações porque eu estou impuro, não vou na igreja. É pelo contrário, Deus quer um coração misericordioso. Que quando peca, volte a ler a palavra de Deus, volte em oração, volte a estar dentro da igreja e servindo a Deus e buscando misericórdia para si e para o próximo. Porque quando nós pecamos contra Deus, a gente não quer justiça, não quer que Deus vá lá e puna a gente quer misericórdia, quer que Deus perdoe. E por que quando o irmão peca com a gente fala que é justiça, quer que pagar na mesma moeda, quer que o irmão se ferre, digamos assim. Não, gente, quando o irmão erra com a gente tem que ter misericórdia, tem que ter perdão, tem que agraciar ela com perdão e tem que perdoar e esquecer das coisas passadas. Isso que Deus quer, um coração misericordioso. Então dá de Deus que é de Deus. Dá misericórdia ao irmão. Que Deus se agrade com isso. E para encerrar, uma conclusão aqui, para rever os pontos, mais que o que interessa na nossa vida do céu, Jesus ele não quer que nós desprezamos nossa vida na terra. Ele quer que a gente vive bem, cultive e, né, sei lá, como plantar uma árvore. A gente planta uma árvore agora para nossos netos usufruir disso. Ele quer que nós cuidemos da terra, né? E ele nos ensina também que, por mais que tenha um governo terreno, existe um governo superior. E que a nossa lealdade a Deus deve ser maior que a lealdade do que o mundo que a gente vive, do que a nossa terra aqui. Nossa lealdade a Deus deve ser maior. Porque o que vai acontecer se um dia a lei humana ofender a lei de Deus? Nós vamos cumprir a lei humana, ofendendo a lei de Deus, para não ser preso, para não pagar uma multa, alguma coisa do tipo? Não. A gente vai ter que prevalecer a lei de Deus e arcar com as consequências. Ser preso, pagar uma multa, alguma coisa assim. Porque a gente tem que perseverar na lei de Deus. E também aqui, ó, a imagem do dinheiro é a imagem de César. Então, dê a César a moeda. E nós somos a imagem de Deus. Então se dê a Deus. Dê seu coração a Deus. É isso que Ele quer. Beleza? Se gostou, já sabe o ritual do YouTube, né? Dá um like, se inscreve no canal. Comente o que você está achando. Se quiser mais devocionais ali, só comentar. Falou? Até a próxima.